pessoas bonitas! Eu sou a Elida e na videoaula de hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui. Essa bonequinha ficou com 30 centímetros de altura e foi inspirada nas bonecas peruanas que geralmente são feitas em feltro. Foi ideia de uma seguidora que me mandou e eu achei muito legal reproduzi-la em amigurumi. Então, o resultado foi esse daqui. Se você já gostou, se inscreve no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Ativa também o sininho de notificações para sempre saber quando eu postar tutorial novo por aqui. E se você quiser ver os bastidores de todas as peças e algumas dicas extras que não vêm aqui pro YouTube em tempo real, me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar aqui, @elida.amanitacrochê. Essa bonequinha eu fiz toda em fio amigurumi e como sempre, né, conforme de costume, toda a lista de materiais tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E a base dela é uma base reta, então é um artigo de decoração. E aqui dentro eu estabilizei a base com um pedacinho de plástico para ficar lavável e coloquei um pezinho aqui dentro, coloquei um saquinho de areia justamente para ela ficar firme e não ficar tombando para os lados. Eu particularmente amei essa combinação de cores, esse fio colorido que eu usei aqui foi o fio lhama e ela ficou assim, uma bonequinha super linda. Você sabe aquelas pessoas que a gente precisa presentear, mas a pessoa já tem tudo, você não sabe o que dá? Essa é uma peça ideal para esse momento. E com certeza vai fazer o maior sucesso no seu catálogo, caso você trabalhe com vendas de amigurumi. Sobre o nível de dificuldade, é uma peça relativamente fácil de fazer e o resultado fica muito lindo. A sainha eu já fiz aqui grudadinha no corpo, a gente começa aqui pela base, pela parte de baixo, deixa umas alcinhas aqui. Já fiz a sainha grudadinha. Os bracinhos, eu fiz uma peça à parte, costurei. E o chale também é um adereço que a gente coloca aqui na parte de cima. E aqui nas mãozinhas dela tem um raminho de flores. Geralmente essas bonecas elas têm uma cestinha de batata, porque no Peru o cultivo de batata, o cultivo e consumo de batata é muito comum, então geralmente elas têm uma cestinha de batata na mão, mas eu substituí por florzinha. Se você quiser colocar qualquer outro adereço também, você pode substituir. Então, desde já, saludos a todas as peruanas que seguem aqui no canal, porque tem muita gente de lá também. Então sintam-se homenageadas com essa peça aqui. Claro, né, como sempre foi feita com muito carinho pra gente. E não se esquece de deixar o like se você gostou dessa boneca. Acho que vale o seu like, né? Com certeza vale. E se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Tem conteúdo para os membros exclusivos todo mês. E se você quiser, o e-book PDF dessa bonequinha aqui tá disponível lá no site, eu vou deixar o link aqui também no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. E além da receita dessa bonequinha aqui, tem várias outras receitas em PDF lá no site também. E o download já é automático após a confirmação do pagamento. Então, vale a pena dar uma conferida lá, porque tem muitas receitas legais. Então é isso, preparem as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, animados para começar a nossa bonequinha. E nós vamos começá-la pela base. E aqui você pode usar qualquer cor que você quiser. Eu vou usar esse fio amigurumi aqui, 40,95. E a agulha que eu vou usar é a agulha 2,5. Nós vamos começar fazendo um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. Essa base aqui é a base tradicional mesmo de amigurumi que a gente costuma fazer com múltiplos de 6. Então, aqui eu fiz um anel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar aqui o nosso fio e marcar aqui o nosso último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro ponto baixo, no mesmo ponto, o segundo ponto baixo. Então, 6 aumentos e finalizar a carreira com 12 pontos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 6 aumentos, fechamos com 12 pontos. E agora, nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Carreirinha finalizada, um ponto baixo, um aumento, fechamos com 18. Próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento.
Então, aqui, 2 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento. E aí, a gente repete por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos, fechamos com 24. Próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos, finalizamos com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos entre os aumentos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos entre os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada, com 5 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 42 pontos baixos. Agora, vamos para 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E agora aqui, nós vamos fazer sucessivas carreiras de aumento, igual a gente veio fazendo aqui, até obtermos 10 pontos baixos entre os aumentos. Então, essa daqui com 6 pontos baixos e um aumento, a próxima com 7, depois 8, depois 9, depois 10 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas as carreiras de aumento até chegar em 10 pontos baixos entre os aumentos e já volto pra gente continuar. Então, carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 6 pontos baixos entre os aumentos, depois 7 pontos baixos entre os aumentos, depois 8, depois 9 e aqui por último 10 pontos baixos entre os aumentos. Finalizamos com 72 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras retas para subir aqui a base. Então, nós vamos fazer ao todo 17 carreiras com 72 pontos baixos cada uma delas. Então, é só fazer 17 carreiras de 72 pontos baixos cada uma. Finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas, fizemos aqui ao todo 17 carreiras de ponto sobre ponto, com 78 pontos baixos cada carreira. E aí, nós ficamos com a pecinha assim. Nós precisamos estabilizar essa parte de baixo aqui, pra gente poder colocar o peso e conseguir deixar a nossa boneca em pé, assim que a gente finalizar ela. Então, eu vou usar aqui um pedacinho de plástico. Esse plástico aqui que eu tô usando é plástico de potinho de sorvete mesmo. E aí, eu cortei um pedaço, não precisa pegar o fundo inteiro, é só pra dar uma estabilizada mesmo, pra ele ficar mais ou menos retinho. E vou colar ali no fundo. Vamos continuar agora e nós vamos fazer uma carreira de diminuições aqui. São 10 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 10 pontos baixos entre as diminuições e ficamos ao todo aqui com 66 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma carreira de diminuições e agora com 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 9 pontos baixos entre as diminuições. Fechamos aqui com 60 pontos. E aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, essa próxima carreira aqui é só seguir fazendo pontos sobre pontos. Carreirinha finalizada, com os nossos 60 pontos baixos aqui por toda a volta. E agora, nós vamos continuar fazendo diminuições. Nós vamos fazer aqui 2 carreiras seguidas com diminuições. Uma com 8 pontos baixos e uma diminuição, repetir por toda a volta. E mais uma com 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 2 carreiras. Essa daqui com 8 pontos baixos e uma diminuição e mais uma com 7 pontos baixos entre as diminuições. Carreiras finalizadas, fizemos uma com 8 pontos baixos e uma diminuição e essa última aqui com 7 pontos baixos entre as diminuições. Ao todo aqui, nós ficamos com 48 pontos baixos. E nós vamos fazer aqui mais uma diminuição com 6 pontos baixos agora e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 6 pontos baixos entre as diminuições e ao todo aqui ficamos com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos trocar de cor, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos para a gente poder trocar de cor. Então, o primeiro ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e agora nós vamos cortar o fio. Vou usar aqui... Esse fio também é amigurumi, é o solar, é o 1317. E nós vamos emendar aqui, na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, para fazer o primeiro ponto. Agora, a gente insere a agulha nos 2 pontos e puxa para fazer o ponto baixo. Eu gosto de fazer esse tipo de troca de cor porque ele fica bem disfarçadinho e quase não dá diferença aqui na carreira. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, no segundo ponto baixíssimo, nós vamos fazer o segundo ponto baixo. E agora, a gente continua aqui normalmente. Ao invés da gente pegar nesse ponto aqui, a gente já pega no próximo, porque esse aqui a gente já fez aqui em cima. E continua fazendo a carreira normalmente com pontos baixos por toda a volta. E ao todo aqui, são os nossos 42 pontos baixos. Então, é só fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto, pegando só nas alcinhas de trás dos pontos. Ó, nós vamos pegar só nessa alcinha de trás aqui. E nós vamos fazer também 42 pontos baixos. Então, é só repetir 42 pontos baixos por toda a volta, só pegando nas alcinhas de trás. Porque são nessas alcinhas aqui que a gente vai descer a saia da nossa boneca. Ficou assim a nossa carreira, com 42 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás. Então, nós temos uma pecinha assim. Lá dentro, com o fundo estabilizado, e quando a gente coloca no chão, ela fica certinha no chão, tá? E é esse efeito que a gente precisa. Agora aqui, nós vamos dar uma pausa no corpinho, nós não vamos subir o corpinho agora, nós vamos parar e fazer a saia aqui nessas alcinhas que nós já fizemos, para poder facilitar a nossa vida, para ficar mais fácil de tecer. Então, a gente vai parar o corpo. Você pode cortar o fio, depois emendar. No meu caso aqui, eu vou deixar o fio sem cortar, tá? Eu vou deixar ele inteirinho assim. E aí, nós vamos começar, então, a tecer, né? A crochetar a nossa saia. Agora, eu vou usar aqui para emendar nessas alcinhas esse fio aqui roxo. Esse aqui é o 6201, é o Tecno. Então, ele é um roxo bem escuro. E esse fiozinho amarelo vai ficar aqui porque eu não cortei, tá? Eu vou deixar ele grudado no novelo para depois a gente voltar e subir aqui a parte de cima do corpinho da nossa boneca. Então, nós vamos emendar aqui na parte de trás, nessas alcinhas. E aqui nós vamos trabalhar em carreiras circulares em pontos altos. Então, significa, né, carreiras circulares... Significa que nós vamos emendar a cada vez que a gente chegar no final da carreira com um ponto baixíssimo e fazer corrente para começar a próxima carreira, tá? Então, aqui eu já emendei na primeira alcinha. Eu não vou usar como primeiro ponto essas duas alcinhas aqui, tá? Eu vou deixar elas aqui só para preencher o espaço entre uma carreira e outra para não ficar buraco no meio. Então, na mesma correntinha, ó, eu fiz um ponto alto. Deixa eu fazer de novo. Ó, eu prendi o fio, fiz aqui
2 correntes para dar a altura do ponto. E na mesma alcinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar a saia, primeiramente em ponto alto. Vou fazer aqui mais um, porque nós vamos trabalhar essa carreira aqui com aumentos. Então, nós temos 42 pontos, nós vamos fazer 42 aumentos em pontos altos. Ou seja, em cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ó, então, na próxima alcinha, eu vou fazer o primeiro ponto alto e mais um ponto alto na mesma alcinha para fazer o aumento. E assim eu vou fazendo aumentos em todas as alcinhas até completar a volta. Carreirinha finalizada, fiz aqui aumentos em todos os pontos e aqui nós vamos emendar nesse primeiro ponto alto aqui que a gente fez, não nas correntinhas, na parte de cima do primeiro ponto alto que nós fizemos no início da carreira. Vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendei o fio, vamos fazer 2 correntinhas para subir a próxima carreira. E eu já vou começar logo na base das correntes, porque a correntinha, essas correntinhas a gente não tá contando como o primeiro ponto da carreira. Esse aqui que é o primeiro ponto, tá? As correntinhas, elas só vão ficar para formar aqui como se fosse uma espécie de feixezinho para tampar o espaço entre o primeiro ponto e o último e não ficar buraco. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Pontos altos por toda a volta. E agora aqui a gente não vai aumentar. Então, é uma carreira inteira de ponto sobre ponto com os nossos 84 pontos altos, tá? Então, é só dar a volta de ponto sobre ponto. Carreira finalizada, fizemos aqui uma carreira de ponto sobre ponto. E agora aqui, nós vamos unir lá em cima no primeiro ponto alto. Então, a gente vai unir com um ponto baixíssimo. E aqui agora, ó, eu vou até voltar aqui, porque nós vamos trocar de cor. Nessa união, eu já vou puxar o fio de outra cor. E aqui, nós vamos fazer com o fio preto, uma carreirinha com o fio preto. Ó, então, eu já vou puxar aqui o fio preto. Então, aqui, emendei, vou fazer aqui uma correntinha para dar a altura do ponto. E aqui nós vamos trabalhar em pontos baixos. Vou fazer na base da corrente um ponto baixo. E nós vamos fazer aqui uma carreira de aumento. Serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e aqui um aumento. E aí, a gente repete 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha quase finalizada, ó. E aqui nós vamos emendar no primeiro ponto baixo aqui com um ponto baixíssimo. Só que aqui nós já vamos trocar de cor. Ó, então, nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E a cor que eu vou usar aqui é esse fio colorido aqui, é o fio lhama. E tá virando uma bagunça de fio aqui, mas vai dar certo. No final, vai dar tudo certo. Então, o mesmo esquema, nós já vamos puxar aqui o fio da próxima cor que a gente vai usar, que é o fio lhama. Ó, então, a gente já puxa e faz o ponto baixíssimo aqui. Vamos puxar o fio preto aqui atrás para ficar bem firme. E aí, nós vamos fazer aqui pontos altos agora. 2 correntinhas para poder subir. Na base dessas correntinhas, nós já vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto da carreira, ó. E aqui nós vamos seguir fazendo essa carreira em ponto alto de ponto sobre ponto, tá? Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto por toda a volta. O fio preto, eu já vou poder cortar. E aí, depois que a gente fizer essa... Vou cortar o lhama também. Depois que a gente fizer essa carreirinha aqui com o fio lhama e emendar, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com o fio preto. A gente vai trocar pro preto de novo e fazer mais uma de ponto baixo com o preto. Pra ficar como se fosse listradinho, sabe? Preto, aí o lhama, e depois preto de novo. Então, vou seguir fazendo essa carreira aqui todinha de ponto alto com ponto sobre ponto. Finalizei aqui 2 carreiras, fiz a carreira de ponto alto com fio lhama, finalizei aqui com ponto baixíssimo e já troquei pro fio preto e já fiz uma carreira de ponto sobre ponto também, só que ponto baixo com fio preto. Então,
aqui você pausa o vídeo e troca para preto e faz mais essa carreirinha aqui, ó, de ponto baixo em preto. Para ficar uma carreira de ponto baixo em preto, uma carreira em ponto alto com fio lhama e, de novo, uma carreira de pontos baixos com fio preto, tá bom? Agora, nós vamos emendar e nós vamos trocar para cor de rosa. O rosa que eu vou usar é esse rosa aqui, o rosa que eu vou usar aqui é o Pitaia, é o 3182. E aqui nós vamos trocar do mesmo jeito que a gente trocou os outros. Eu já vou puxar direto aqui, vou emendar. Ó, vou passar a agulha no primeiro ponto baixo da carreira e já vou puxar o fio cor-de-rosa, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Peraí que eu vou puxar de novo que o meu fio acabou desfiando, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí a gente puxa do lado de cá o fio preto para poder fechar bem aqui, uma correntinha, outra correntinha. Então, são duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer pontos altos, tá? Nós vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto em pontos altos nesse cor-de-rosa. Então, aqui são duas carreirinhas de ponto sobre ponto, então é só fazer ponto alto por toda a volta, por duas carreiras. Então, a gente faz essa volta aqui, chegando aqui no final, a gente emenda, faz duas correntinhas de novo e dá a volta novamente. Carreirinhas finalizadas aqui, fizemos duas carreiras de ponto sobre ponto com fio cor-de-rosa e olha só essas cores, que lindo que tá ficando. Tô achando muito lindo. E agora aqui, nós vamos fazer mais uma carreirinha com fio preto. Ó, então, nós já vamos emendar aqui, sempre no primeiro ponto alto, ó, em cima do primeiro ponto alto da carreira, e nós já vamos puxar aqui o fio preto, porque agora nós vamos repetir essa mesma faixinha aqui. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo preto, uma carreira em ponto baixo preto, lhama e depois preto de novo. Só que aqui eu vou fazer mais uma carreirinha de aumento, ó, então eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, aí eu puxo o fio cor-de-rosa para poder apertar, e aqui nós vamos fazer uma correntinha para subir, e no mesmo ponto de base aqui, ó, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. A última carreira que nós fizemos foram 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nessa daqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, e aí nós vamos repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir em pontos baixos, esses 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegou aqui, emenda, já puxando o fio lhama, faz uma carreira de pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Igual essa daqui, com o fio lhama, e depois uma carreira de ponto sobre ponto, igualzinha a essa daqui, pontos baixos com fio preto, tá? Então, a gente vai fazer uma listrinha igualzinha a essa daqui, aqui. Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras, essa de pontos baixos, com 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, uma com o fio lhama de ponto sobre ponto e mais uma de pontos baixos com fio preto. E aí, eu volto pra gente poder continuar. Carreirinhas finalizadas, então, eu fiz aqui uma carreira de aumentos com 3 pontos baixos e um aumento em preto, uma carreira de ponto sobre ponto em ponto alto com fio lhama e mais uma carreira de ponto sobre ponto em pontos baixos com fio preto. E aí, ficou assim. Agora, a gente vai repetir aqui, ó, a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto em ponto alto com fio roxo. E aí, eu já vou fazer esse mesmo esquema que a gente já tá fazendo aqui em todas as trocas com o fio roxo. Ó, então, eu já vou puxar aqui, vou prender ali nas alcinhas do primeiro ponto da carreira. E aí, eu já vou puxar aqui o fio roxo, pra gente já fazer o baixíssimo aqui, já ficar a troca de cor bonitinha. Aí, o fio preto a gente puxa, pra ficar bem apertadinho aqui a emenda. E aqui agora, 2 carreiras de ponto sobre ponto com fio roxo. Vou fazer aqui 2 correntinhas para dar a altura aqui da carreira, né, do ponto. Nessa mesma base das correntes, vou fazer o primeiro ponto alto. E aí, agora,
eu vou conduzir esses fios aqui por alguns pontos, né? Como a gente tá fazendo em todas as carreiras. E aí, eu vou fazer essa carreira aqui, de ponto sobre ponto, e mais uma de ponto sobre ponto também com o fio roxo. Carreirinhas finalizadas e eu fiz algumas a mais. Nós vamos fazer essas duas carreiras de ponto sobre ponto em fio roxo. E aí, eu já repeti mais uma listra dessa daqui, aqui na parte de baixo depois do roxo. Fiz uma carreira em ponto baixo de preto, não fiz aumentos, tá? É só ponto sobre ponto. Uma em ponto alto com fio lhama, uma em preto de novo e para finalizar a nossa saia eu fiz uma cor de rosa. Então pausa e faz mais todas essas carreiras aqui. A preto, a com fio lhama, preto de novo e aí por último aqui uma carreira de ponto alto. Agora aqui é só a gente cortar o fio, já cortei, e a gente dá aquele nozinho, arremata e esconde. E aí, a partezinha da saia já vai ficar pronta. Olha só que linda que ficou essa saia. Nossa, amei essa combinação de cores, eu achei que ficou, assim, muito bonita. Tá gostando de executar a nossa bonequinha peruana? Eu vou parar o vídeo nessa parte aqui e nós vamos continuar no próximo. Beijos e até lá!